Agora sim, vamos lá, vamos dar início então a mais uma aula de processo civil, uma aula muito importante para que a gente consiga de fato dominar aspectos processuais, tanto na primeira fase da OAB como na segunda ou na vida prática, faz toda a diferença. Vamos lá, vamos conversar aqui a respeito então ainda do cumprimento de sentença. O que eu quero trabalhar com você em relação ao cumprimento de sentença e ao processo de execução, ação de execução. Então, cumprimento de sentença existe quando nós tivemos aí uma decisão, então eu preciso dar andamento a essa decisão, eu preciso pedir o que eu ganhei, nem que seja parcialmente, mas eu ganhei alguma coisa, eu vou pedir, é o cumprimento de sentença. Cabe ao outro lado fazer impugnação. Cumprimento de sentença, uma pecinha simples, então a defesa do cumprimento de sentença é uma peça simples também, impugnação. Quando eu tenho um título executivo judicial, um título executivo extrajudicial, eu já consigo fazer uma ação de execução. E aí a ação de execução começa no segundo tempo do jogo, porque não tem a fase de conhecimento, eu já entro direto no cumprimento de sentença, na fase de execução, tá? Então fácil de entender, hein? Vamos lá, a execução é uma forma de tutela jurisdicional do direito que consiste no provimento satisfativo do direito do credor. Nesse sentido, ela pode ser definida como uma atividade exclusiva do Estado, dirigida contra o patrimônio devedor, tendente à satisfação do credor, podendo ser, em regra, baseada, sim, numa obrigação representada por um título executivo judicial ou extrajudicial, tá bom? Já falamos aqui, a relação e a sua eficácia da execução, ela pode ser definitiva ou provisória. Definitiva quando é baseada em sentença já transitada em julgado ou ainda em título executivo ou extrajudicial. O cumprimento de sentença é provisório quando pressupõe sentença ainda não transitada em julgado, da qual ainda se encontra pendente o julgamento do recurso recebido somente no efeito devolutivo ou ainda nas hipóteses de execução da tutela antecipada, tá bom? Caso o devedor venha a praticar quaisquer atos, das situações descritas junto ao artigo 774 do Código de Processo Civil, ele está cometendo um ato atentatório de enganar a justiça, ele está enganando a justiça, ele vai ser punido por isso. Na execução também, poderá ser condenado a multa, nós conversamos sobre isso, ao importe de até 20% do valor do débito, a qual será revertido em proveito do exequente e exequível nos próprios autos do processo, tá bom? Se o juiz tiver dificuldade na definição do valor da causa, de fato ele pode sim nomear um contador, no passado tinha o setor de contabilidade, hoje não tem, os fóruns não tem mais, Ele pode nomear um perito, que seja contador, economista, para prestar o serviço, fazer o laudo. Ou também prestar o serviço de avaliação ou arbitramento, sem prejuízo das eventuais sanções pela litigância de má-fé. E se incidir uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, nós estamos falando sim, devendo ainda recair o devedor quanto a eventuais prejuízos de ordem processual, tá bom? Já conversamos aqui que os pressupostos e condições da ação de execução, eu tenho que ter um título executivo extrajudicial. Eu tenho que ter um título executivo judicial, e aí eu começo no segundo tempo do jogo, usando o procedimento, o terceiro procedimento, que é o procedimento mais rápido, que é o procedimento de execução. O nome é ação de execução. Quando você vê a ação de execução, saiba que é um procedimento muito rápido, é o mais rápido de todos. Ação de cobrança é procedimento comum. Ação monitória, eu estou falando do procedimento especial, tá? Nós conversamos aqui das partes, responsabilidade patrimonial. Então, a execução ela deve ser promovida pelo credor sempre, sendo admitida também legitimidade para o Ministério Público, bem como para a figuração de litisconsortes, sendo vedada, todavia, a intervenção de terceiros. Não existe intervenção de terceiros, então, na situação de execução, tá? Falamos aqui na aula anterior da fraude contra credores. É uma situação, são atos de alienação anuláveis em virtude da situação patrimonial do devedor ser reduzida à insolvência, e se este transmite os bens em caráter gratuito ou oneroso, não interessa, fato que ele está transmitindo os bens para não pagar. Então isso é fraude contra credores. Quando nós falamos de fraude à execução, uma fraude diferente. Não há necessidade de nenhuma ação em andamento para declarar a fraude à execução, pois o pressuposto é a existência da ação de execução em andamento e a ineficácia poderá ser decretada nos próprios autos, tá? Falamos da competência aqui, então você já sabe que é no foro do domicílio do executado, falando de outras situações também pertinentes, situações importantes também. Em relação ao título executivo extrajudicial e título executivo judicial, você já sabe 515 e 784, são dois artigos de leitura obrigatória, hein? Para que possa cobrar alguém, essa dívida tem que ser líquida, certa e exigível, isso é importante. Aprofundando nossos estudos em relação à liquidação de sentença, eu quero trazer para você, de forma específica, em relação aos títulos judiciais. Esses podem não se revestir do caráter de liquidez exigido por lei, motivo pelo qual, antes do início da execução, será necessário proceder-se à liquidação do que foi estipulado na sentença para se apurar o valor.
Assim, a liquidação de sentença pode ser classificada como um excedente processual, preparatório, inclusive, ao cumprimento de sentença, tá? Sendo uma fase do próprio processo de conhecimento. Exatamente por isso, a regra geral é que não exista a citação do devedor, mas somente uma intimação a ser realizada na pessoa do seu próprio advogado, tá bom? Espécies, então. A legislação processual faz menção a duas espécies de liquidação de sentença. A por arbitramento, cuidado com esse assunto que a OAB gosta, é um assunto, eu falo, pesadinho, chatinho, teórico. A prova da OAB gosta desse assunto, um assunto bobo e você erra, não vai errar não, tá? Então nós temos espécies de cumprimento de sentença. A legislação processual traz essas espécies. Por arbitramento, tem lugar quando a obtenção do valor da execução depende de realização de perícia. Por arbitramento lembra de perito, tá? Sendo cabível quando existir determinada na sentença ou no contrato de convenção das partes. Então, importante. Nessa espécie de liquidação, podemos dizer que ela subdivide em três, né? Três subsituações ou situações que podem ocorrer. Em regra, o juiz vai intimar as partes para que estas apresentem pareceres. O juiz ou a juíza deverá observar também, ainda se não é caso de realizar a prova técnica simplificada. E também a terceira seria não se observando as hipóteses anteriores, será nomeado um perito, porque o juiz pode indicar esse perito ou a própria parte pode trazer também. Segunda forma de liquidação de sentença, nós estamos falando aqui que a segunda, muito conhecida, é o procedimento comum. Trata-se da antiga liquidação por artigos, que tem cabimento quando, para apuração do valor, a parte deva, de certa forma, alegar e provar fatos novos, imprescindíveis à sua determinação, como, por exemplo, a sentença que condena o réu a pagar o tratamento médico do autor até o seu completo restabelecimento, tá bom? Em relação ao cumprimento de sentença ainda, eu trago para você algumas considerações gerais. A sentença na qual encontram presente todos os seus elementos necessários em relação à produção dos seus efeitos é autoexecutável, ou seja, a sentença por si só produz efeitos independentemente de fato de um procedimento para a sua execução, tá? Então, outro ponto que eu queria trazer para você, outro ponto importante. Dos títulos executivos judiciais, o CPC ele elenca as decisões proferidas no processo que conheçam a exigibilidade da obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer, ou entrega de coisa, a decisão homologatória de autocomposição judicial, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, crédito, né, o crédito auxiliar da justiça, quanto às custas, emolumentos, honorários também, a sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e também a decisão interlocutória estrangeira após a concessão de carta rogatória também pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, importante. Do protesto da sentença condenatória, outro fator importante que eu queria falar com você, hein? A inovação trazida pelo novo CPC é a normalização ou normatização relacionada à possibilidade do protesto da sentença condenatória. Antes não ocorria assim, ocorre no trânsito julgado, que pretende a obrigação pecuniária líquida, certa exigiu, pode ser protestado em cartório, ok? Então, ponto também importante. Vamos lá, modos de cumprimento de sentença, hein? Isso é importante, anota aí que é importante. O modo de cumprimento de sentença dependerá da espécie da obrigação prevista no título executivo existente, seja obrigação de fazer ou não fazer, seja obrigação de entrega de coisa, obrigação de quantia certa, execução contra a fazenda pública e execução de alimentos, tá bom? Requerimento para o cumprimento das sentenças. Transitada e julgada a sentença e após os efetivos requerimentos do credor, o juiz poderá definir a execução, determinando, muita atenção agora, tá? O juiz defere a execução, determina a intimação do executado para o pagamento do prazo legal de 15 dias. Não adiplinda a obrigação, no prazo de 15 dias, será incluída a multa de 10% sobre o valor do débito em aberto, também mais 10% no honorário advocatício, ou seja, não pagou em 15 dias, 15, que é 10% de multa e 10% de honorários advocatícios, se não pagar em 15 dias, tá bom? Isso estamos falando do cumprimento de sentença, ok? Então é importante bater um papo sobre isso. A impugnação ao cumprimento de sentença é a forma legítima e oportuna da resistência do devedor, é a defesa, né? O executado que tem a pretensão do exequente, tá? É a forma que nós temos para se defender, essa é a verdade. Então, importante aí. Legal, agora sim, encerramos a matéria. Não poderia deixar de falar de exceção de pré-executividade, que está relacionada a temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se de ofício no curso da execução, independentemente de impugnação, a execução, desde que o executado possua prova pré-constituída de sua alegação, não haja necessidade de instrução probatória,
a matéria arguida pelo executado seja conhecido de fato, de ofício pelo juiz, e seja apresentada em momento anterior à penhora, tá bom? Então, exceção de pré-executividade. Legal. Eu acho que esse assunto é um assunto que cai na prova da OAB, são questões que nós temos que acertar, hein? Tem que saber, tem que entender. Em relação às outras espécies de execução, eu trago para você que existe a execução para entrega de coisa certa. Nessa espécie de execução, o devedor é obrigado a entregar algo certo e será citado para entregar no prazo dentro de 15 dias, tá? Então é importante. Outra forma também que nós temos é a execução para entrega de coisa incerta. O código prevê um procedimento de definição da coisa a ser entregue, seguindo depois os trâmites regulares, né, da execução para a entrega da coisa certa, tá? A coisa incerta, refere-se pela lei, é aquela que ainda não está indeterminado ou ainda determinável, sendo que, em regra, a escolha da coisa caberá ao devedor executado, salvo se o contrário estiver consignado no título executivo, tá bom? Só para você saber. Legal? Temos ainda a execução das obrigações de fazer e não fazer. Então, também é importante saber essas execuções também conhecidas também, tá bom? E a execução da prestação de alimentos, prestação alimentícia, pensão alimentícia, ela tem lei própria, é a execução de obrigação alimentar, tem como base o cumprimento de uma decisão, uma sentença, uma decisão interlocutória que reconheça a existência do devedor de pagar alimentos. É importante, a execução de alimentos, ela é fundada em título executivo extrajudicial e vai ser regida pelo artigo 911 e também pelo 528, tá? Então, ponto importante e decisivo para você para a prova da OAB também. Fechado? Legal. Então, você sabe tudo aqui de execução, né? Vai acertar, vai mandar bem. É importante também entender o que é a adjudicação. A adjudicação, eu pego e bloqueio o seu carro. Então, eu peço ao juiz, ele está me devendo, eu quero a adjudicação do carro, vai passar o carro para o meu nome. Isso chama adjudicação, tá? Existe alienação por iniciativa particular, vai a leilão. Alienação por asta pública, né? Leilão judicial, então eu peço para ir a leilão. Existe a expropriação de frutos e rendimentos do bem penhorado, também é um ponto importante. Outro detalhe que eu queria trazer para você é a suspensão e a extinção da execução. A execução somente será suspensa em caso de recebimento dos embargos, a critério do próprio juiz, haja vista que atualmente nós temos aí 3 hipóteses, ou pelo menos não mais possuem o efeito suspensivo, e nessas hipóteses o 313 e 315 do CPC explica muito bem, ainda quando o devedor não possui bens a penhora, tá? Quando o professor fala um artigo, tem que ler esse artigo para reforçar, tá bom? Legal, agradeço a você que assistiu a nossa aula aqui, eu espero você nas próximas aulas, boa sorte na prova da OAB, lembrando que nós temos ainda o procedimento especial, né? O procedimento especial é a partir do artigo 515. No procedimento especial nós temos as ações de consignação em pagamento, que toda vez que o devedor se negue, o credor, né? O credor se negue a receber, não sei onde ele está, local incerto não sabido, tem uma confusão para quem pagar, eu vou depositar em juízo, judicialmente, consignação em pagamento. Existe a ação de exigir contas, que é a antiga prestação de contas, cuidado com essa ação que mudou de nome, é uma ação que eu faço para fazer com que o banco preste contas, alguém preste contas, o réu, o requerido preste contas, tá? As ações possessórias, nós temos a reintegração de posse, a manutenção e o interdito proibitório, 3 ações possessórias. Eu tenho a posse, eu não tenho a propriedade. Existe a ação ainda de marcação e divisão de terras, que o objetivo também é uma ação de procedimento especial. Todas essas ações que nós estamos falando aqui são ações de procedimento especial. É uma ação que eu quero dividir a terra, eu quero demarcar a terra, é uma ação muito utilizada no direito imobiliário, então também é uma ação importante. A dissolução parcial de sociedade é uma ação que eu vou usar, são causas de solução parcial de sociedade, a morte de determinado sócio, a retirada e a exclusão de um sócio, é uma ação empresarial, né? É importante. O inventário, partilha e regulamentos também são ações consideradas de procedimento especial, importante. Embargos terceiro é uma ação que eu vou usar de procedimento especial para suspender uma execução, suspender uma penhora, um leilão, porque eu tenho a posse com exclusividade. Fique atento à oposição. A oposição foi intervenção de terceiros, hoje não é mais. Lembra que eu falei isso? Hoje é uma ação autônoma de procedimento especial. Quando que eu uso essa ação, professor Júlio? O instituto de oposição consiste em modalidade de intervenção voluntária de um terceiro em processo pendente, também conhecida como intervenção principal, substanciada em ação incidental, através da qual este mesmo terceiro aduz sua pretensão no todo ou em parte sobre a coisa ou direito de objeto, né? Entre autor e réu, tá? Então é importante também. Então, legal. Tem o procedimento da habilitação, hoje não é tão comum a habilitação, mas é o procedimento que eu entro no processo, me habilito. As ações de alimentos, todas elas, execução de alimentos,
exoneração para deixar de pagar a pensão alimentícia, a ação também de execução de alimentos sob pena de prisão, a ação também chamada ação de revisional para aumentar ou diminuir o valor da pensão, também é uma ação de procedimento especial. Cuidado com a ação monitória. A ação monitória é uma ação de procedimento especial. Sabe aquele teu amigo que pagou você e você prestou dinheiro de novo e na segunda vez não pagou? Ação monitória. Conversa pelo WhatsApp, e-mail, ou seja, ação monitória é uma forma de cobrar sem eu ter um título executivo extrajudicial, mas eu tenho uma confissão, um papel, um e-mail, um WhatsApp. Ação monitória é ação de procedimento especial. Diferente do que ensinaram para nós na faculdade, ela é muito utilizada na prática, tá? Então, ações importantes, ações de procedimento especial. Então, são ações do dia a dia. Não podemos esquecer que nem todo processo tem réu. Nós temos o procedimento e as espécies da jurisdição defensiva. Jurisdição defensiva, jurisdição voluntária, como é utilizado o nome, né, ou consensual. Então, nós temos muitos processos que não tem réu. São ações que eu faço, mas não tem réu. E aí o artigo 725 vai trazer diversas ações, né, que não tem réu. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Então, é importante. São procedimentos especiais, ações especiais, tá? Então, para que você fique craque no assunto, ok? Divórcio, eu estou falando de separação, enunciado 492 da quinta jornada de direito civil diz sobre a posse. A emenda constitucional 66 de 2010 fala sobre o divórcio direto. Eu posso fazer o divórcio direto e o divórcio deixa de ser algo que eu fazia após a separação. Não, hoje eu posso fazer direto, litigioso, consensual, posso fazer no Poder Judiciário uma ação ou posso fazer no cartório, tá? Então, importante aqui. Legal, chegamos ao fim, agradeço a você pela aula, agradeço você que acompanhou, trago a você, sim, a possibilidade de gabaritar processo civil, um tema tão legal, tão bacana, e vamos continuar estudando, vamos continuar falando sobre esse tema tão importante e merece uma atenção especial sim, tá bom? Agradeço, muito obrigado e vamos continuar estudando para evoluir. Um abraço e até a próxima.